Quando sentir que está tudo escuro e que não há saída, por favor, não desista. Ao seu redor, há muitos anjos desesperados, gritando em seu ouvido para que enxergue a luz dentro de você e tenha coragem para seguir caminhando. Eles estão ao seu lado, você apenas não os vê, mas eu juro, eles estão aí. Por isso, sempre que sentir que não há mais caminho, que nada vale a pena e que está sozinha, apenas feche os olhos e escute as vozes dos anjos. Eles estarão lá, dizendo sempre o que você precisa ouvir. Um dia, esses anjos se transformarão em pessoas, se materializarão em lindos lugares e ótimas oportunidades, provando, mais uma vez, que você sempre esteve protegida. Que valeu a pena acordar mais uma manhã com a dor excruciante no peito, que agora já não existe. Você está viva e há um mundo todo lá fora esperando por você. Levante, caminhe, viva. Abra seus olhos e escute as vozes dos anjos. Eles sempre têm a melhor resposta. Como eu sei disso? Eu os escutei. Phoenix, Arizona, outubro de 2013. Brandon! Ele escutou seu nome ser chamado por uma voz familiar e foi abrindo os olhos aos poucos, tentando assimilar quem era e onde se encontrava. Brandon, acorde! Quando Brandon finalmente reconheceu seu quarto e viu o rosto sorridente de Lois à sua frente, seu coração se acalmou e ele sorriu. Ele estava em casa. O que houve? Perguntou enquanto se sentava, esfregando os olhos de sono. Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu! Ela fez uma pausa antes de soltar o grito que estava ansiosa para dar. Feliz aniversário! Lois jogou-se em seus braços de forma espontânea e lhe deu um abraço bem apertado. Brandon precisou se apoiar nos cotovelos para não bater a cabeça na cabeceira da cama e gargalhou, pedindo para ela ter calma. Era o primeiro aniversário em muitos anos que recebi um abraço pela manhã e estranhou ao perceber o quanto sentiu falta disso. Vivia sozinho há mais ou menos 10 anos e acostumara-se a estar só. Aliás, ele até preferia que fosse assim. Sua solidão lhe permitia estudar, pensar, se autoanalisar e cumprir o que acreditava ser sua missão de ajudar aos que precisavam. Cobranças de relacionamento faziam com que imediatamente sentisse um nó na garganta, como se estivesse sendo sufocado. Até que Lois apareceu e mudou tudo. Não era sua intenção dividir a casa com alguém quando a convidou para ficar enquanto não arranjasse um lugar para morar. Mas as coisas foram acontecendo para além de seu controle e agora, 7 meses depois, ela ainda estava ali, como se sempre tivesse feito parte da residência. E não conseguia explicar por que isso lhe parecia tão natural. Não queria que Lois fosse embora ainda, e ao parecer, ela também não queria ir. Lois já estava acostumada àquela casa e Brandon já estava acostumado a Lois. Pedir que arranjasse um lugar próprio para morar era como mexer num time que estava ganhando. Não valia a pena para ninguém. Entretanto, sabia que esse momento estava cada vez mais perto. Quando ela se desvencilhou do abraço, Brandon se permitiu encarar seu rosto por alguns segundos e notou o quanto sua figura estava diferente. Seus cabelos vermelhos agora chegavam quase na altura dos cotovelos, ganharam um pouquinho de peso em função da rotina mais saudável e havia um brilho em seu olhar que a deixava ainda mais bonita. Lois estava bem, estava muito mais do que bem. Por conta própria, desde que voltaram de Nova York, ela decidiu se desafiar e não beber mais uma gota de álcool e até agora tinha conseguido passar no próprio desafio com maestria. Fazia caminhadas pela manhã, passeava com os cachorros dos vizinhos de todo o quarteirão e tinha descoberto na yoga uma maneira de controlar a ansiedade do corpo. Pela primeira vez em muito tempo, Lois estava feliz. Não precisava mais do álcool para preencher os seus vazios, pois tinha toda a segurança que precisava para recomeçar e se reconhecer como alguém além da dependência alcoólica. Já não precisava de sua ajuda constante 24 horas por dia.
Lois já podia andar com as próprias pernas e era hora de deixá-la ir. Só precisava reunir alguma dose de coragem para falar sobre isso no momento certo. Tem um presente esperando por você lá na sala, disse Lois, cortando a linha de seus pensamentos. Obrigado por tanto carinho, mas não precisava. Eu não quero que você fique gastando seu dinheiro comigo. É o mínimo que eu posso fazer depois de tudo que você me deu. Além do mais, esse dinheiro não vai me fazer falta. Ela fez uma pausa dramática antes de continuar. Pois eu arranjo um emprego fixo. Jura? Ele arregalou os olhos, surpreso com a notícia. Onde? Naquela loja de essências e produtos naturais aqui perto. Lembra que fiz a entrevista semana passada? Brandon fez força para lembrar, uma vez que seu cérebro ainda estava um pouco adormecido. Então, acabaram de me ligar dizendo que conseguiu um emprego. Eu começo semana que vem. Eu fico feliz por você ter uma ocupação e um salário fixo é a cereja do bolo para coroar essa nova fase. Brandon apertou seu ombro direito com carinho, a fim de demonstrar-lhe seu apoio. O que acha de jantarmos fora para comemorar o meu aniversário e o seu emprego? Você sabe que para a comida eu sempre digo sim. Ela levantou-se e puxou Brandon pela mão. Mas agora deixe de preguiça e vamos descer. Valorize o presente que eu comprei com todos os meus centavinhos de passeadora oficial dos cães da vizinhança. Brandon teve que se apoiar no corrimão das escadas para não cair. Lois o puxava com a animação de uma criança e precisava admitir que, ao seu lado, ele se sentia um menininho alegre também. A boa fase de Lois havia trazido uma energia diferente para a atmosfera da casa e ela transbordava pelos poros e pelo olhar toda a beleza que por tanto tempo havia enjaulado dentro de si. Como desejar retornar para sua solidão acinzentada quando Lois havia pintado aquele lugar com todas as cores de sua alma? Já na sala, Lois pegou o presente sobre a mesinha de centro e lhe entregou, ansiando para que ele gostasse do que havia lhe dado. Quando Brandon desembrulhou o presente, seu queixo foi ao chão. Seus olhos vislumbraram sua própria imagem gravada num desenho realista, feito a lápis grafite. Olhar para o desenho era quase como olhar-se no espelho. É esplêndido, não é? Comentou Lois ao ver o seu semblante surpreso. É de um artista de rua que encontrei a umas 2 quadras daqui, enquanto andava com a cachorrinha da Sra. Mary. Acho que eu sei qual artista você está falando, mas nunca havia parado para observar a sua arte. Brandon falava ainda sem tirar os olhos do desenho. Esse rapaz deveria estar expondo suas obras em alguma galeria, não em uma rua qualquer de Phoenix. Isso aqui é quase uma fotografia. Eu pedi para que focasse em seus olhos, pois eles expressam o homem bom que você é. Lois passou o indicador na região dos olhos do desenho, ressaltando o que dizia. Caso um dia você venha duvidar disso, eu espero que olhe para este pequeno quadro e se lembre da sua verdadeira essência. Esse foi o melhor presente que eu já ganhei em meus 29 anos de vida. Brandon passou o braço ao redor do pescoço de Lois e a atraiu para si, dando um beijo demorado em sua cabeça. Muito obrigado por me enxergar de verdade. Lois precisou morder os lábios para segurar as palavras que estavam doidas para escapar de sua boca e declarar todo o amor que nutria por aquele homem. Percebeu que ele estava emocionado com o desenho e ela também sentiu uma grande emoção ao ver que tinha conseguido dar algo especial para alguém que podia comprar qualquer coisa no mundo. Sabia que mesmo que seus caminhos viessem a se separar, ele olharia para aquele desenho e jamais esqueceria dela. Era uma maneira de continuar na vida de Brandon, mesmo quando precisasse ir embora. Eu vou almoçar com Sophie e seus pais hoje, disse Brandon, guardando com todo cuidado o presente de volta dentro da embalagem. Ano passado, as nossas agendas não bateram e mal conseguimos nos ver. Hoje eles me chamaram para comemorar meu aniversário na casa deles. Você quer ir comigo? Não, não precisa, respondeu com sinceridade. É um momento de vocês. Até porque eu preciso ir hoje mesmo na casa das nossas vizinhas para informar que terei de mudar o horário dos passeios ou até mesmo deixar de andar com alguns cachorrinhos em função do novo emprego. Eu poderia telefonar, mas eu prefiro falar pessoalmente. Acho mais justo. Tudo bem. Eu devo passar a tarde com eles e por volta do entardecer eu passo aqui para a gente ir jantar, pode ser? Lois assentiu. E muito obrigada mais uma vez pelo presente. Sempre que olhar para este quadro, se lembre de mim.
Eu não quero que você me esqueça. Eu não preciso olhar para um quadro para lembrar de você. Lois arregalou os olhos e prendeu a respiração quando Brandon entrelaçou seus dedos com os dela. Você vive dizendo que eu mudei a sua vida, mas você pode ter certeza que mudou a minha também. A nossa amizade é muito importante para mim. Me desculpe, caso eu não tenha pedido antes, por ter me referido diversas vezes a você como meu projeto. Você é muito mais do que isso. Sempre foi. Ai, você vai me fazer chorar! A ruiva respondeu com a voz trêmula, limpando rapidamente a primeira lágrima que já caía do seu rosto. Agora vá, não deixe Sophie esperando. Brandon assentiu. Ele deu mais um beijo na cabeça antes de se virar e subir as escadas em direção ao seu quarto. Lois acompanhou todos os seus movimentos com os olhos, sentindo um aperto no coração. Aquele momento entre eles havia sido muito bonito, mas havia soado como uma despedida. Ambos sabiam que não havia mais razão para ela continuar ali e que o dia do adeus estava muito próximo. Não podia mais se enganar. Em breve, também teria de sair da casa de Brandon e buscar um lugar para si, seja em Phoenix ou em outra cidade, talvez até mesmo em outro estado. E por mais que racionalmente entendesse que era chegada a hora, não estava preparada para se despedir de Brandon e de todo o amor que sentia por ele. Como havia prometido, o carro de Brandon parou na porta de casa assim que o sol se pôs. Enquanto Lois se ajeitava no carro e colocava o cinto de segurança, ele comentou o quanto Sophie havia ficado triste com a sua ausência. Apesar de tê-la visto apenas um par de vezes, Sophie já considerava Lois como uma amiga, e fez com que Brandon prometesse que a levaria no próximo encontro. Lois adorou ouvir que alguém sentiu a sua falta. Sophie era uma menina muito especial e também gostava dela, apesar do pouquíssimo tempo de convivência. Decidiu, naquele momento, enquanto as luzes da cidade passavam correndo pela sua janela, de que não queria sair de Phoenix, mesmo que tivesse que sair da casa de Brandon. Pela primeira vez na vida, sentia que estava criando raízes em algum lugar, e a sensação de pertencimento era boa demais para que deixasse escapar de seu peito. Com Brandon ou sem Brandon, ela sentia que ali era onde deveria viver pelos próximos anos. Quem sabe, talvez até o fim de sua vida. Quando chegaram ao restaurante, Brandon preferiu ficar na área externa, um amplo espaço rodeado de flores e onde era possível olhar o céu estrelado da belíssima noite de outono. Assim que escolheram uma mesa, o garçom veio com o menu e se colocou à disposição para qualquer coisa. O seu pai ligou hoje de tarde, enquanto estava na casa de Sophie, comentou Lois, ao mesmo tempo que passava os olhos pelas opções do cardápio. E nos convidou para passarmos o Natal com ele. O que acha? Ah, eu acharia lindo, se não tivesse que aguentar um bando de gente até numa festa de família. Brandon revirou os olhos e bufou, insatisfeito com a ideia. Mas ele falou que não é uma festa. Disse ser apenas uma reunião com os amigos mais próximos, observou Lois. Lois, os amigos mais próximos de meu pai contam no mínimo 50 pessoas, então, não se engane, será uma festa. Brandon fechou o menu e o colocou sobre a mesa. Já escolheu? Sim, acho que sim. Ela fez o mesmo e o encarou, continuando o assunto. Eu acho hilário como seu pai não vive sem estar rodeado de gente, e você é quase um monge solitário. Enfim, ele pediu para que eu retornasse com a resposta. Bom, você quer ir? Ah, se ainda estiver em tratamento com você até lá... Ela deixou a frase suspensa no ar, esperando que ele desse alguma dica sobre o futuro de ambos. Mesmo que não esteja, Lois, não faz diferença. Eu já disse que você pode se mudar da minha casa, mas que a nossa amizade continua. Brandon pensou se esta deveria ser a sua deixa para tocar no assunto da mudança, mas ao olhar para os olhos brilhantes de Lois, não conseguiu seguir em frente. Por mim, nada muda. Nem por mim. Lois confirmou, sentindo-se mais aliviada ao entender que ele ainda queria por perto. Bem, eu sou um pouquinho mais parecida com o seu pai e gosto de festas. Se não for uma tortura para você, eu gostaria de ir. Um dos meus maiores sonhos é conhecer Nova York no Natal. Então, vamos realizar mais esse sonho.
Brandon fez um sinal para que o garçom se aproximasse. Ambos fizeram seus pedidos e Brandon sorriu quando a viu pedir um suco de laranja. Era muito bom ver o quanto Lois estava engajada em sua cura, e para acompanhá-la, essa noite decidiu pedir um refrigerante. Você sempre passa o Natal com seu pai? Indagou Lois assim que o garçom se afastou. Sim, com a festa ou sem a festa, eu sempre vou, ele confirmou. Desde que saí de casa, eu não tenho coragem de deixá-lo sozinho nessa data. Enfim, você sabe. Sim, eu sei. Mesmo sem terminar a frase, ela sabia a que ele se referia. Seu pai nunca pensou em casar novamente? Bem, não que eu saiba. Brandon começou a tamborilar os dedos sobre a mesa, enquanto sua mente voltava ao passado. Para ele, só existe a minha mãe, mesmo que ela não esteja mais presente há 20 anos. Ai, que romântico! Exclamou Lois, suspirando em seguida. Você acha romântico? Ele olhava como se ela tivesse acabado de dizer uma grande loucura. Eu acho terrível. Bem, sim, a parte dele não querer encontrar outra pessoa e viver sozinho é, de fato, questionável. Lois tentou consertar, desejando não ter demonstrado que era uma romântica, além dos limites saudáveis para sê-lo. Mas eu devo confessar que eu acho bonito ver o quanto ele a ama até hoje. Vamos ser sinceros, Brandon. É difícil encontrar duas pessoas que se amem incondicionalmente nos dias atuais. Eu não sei se você percebe a sorte que tem de ser fruto de um amor de cinema, um amor que a maioria das pessoas sonha em ter. Nem todos têm o privilégio de nascer de duas pessoas que se amam de verdade. Alguns de nós somos meros acidentes. Você nunca falou sobre seus pais. Ele observou, notando que havia algo mais por trás de suas palavras. Pelo menos não tão a fundo. É porque eu não tenho nada de bom para falar. Lois deu de ombros e virou o rosto, observando as pessoas que andavam pela calçada. Aliás, eu nem sei quem é meu pai, então, sinceramente, tanto faz. Você nunca o conheceu? Brandon insistiu. Só por foto. Quer saber a breve história de desamor dos meus pais? Ela virou-se novamente para olhá-lo e viu Brandon afirmar com a cabeça em resposta. Foi uma atração de uma noite. Eles estavam bêbados e se descuidaram. A minha mãe engravidou, a família do meu pai obrigou ele a nos assumir e eles chegaram a morar juntos até eu nascer. Mas acho que a paternidade e o peso de viver com uma mulher que ele não amava não foi o suficiente para fazê-lo escolher qualquer outra opção que teria para apenas se manter na minha vida. Ele sumiu no mundo antes que eu pudesse completar 1 ano de idade. Lois começou a brincar de girar o saleiro sobre a mesa, procurando esquivar-se da ansiedade que aquelas memórias lhe causavam. Eu sou fruto de um acidente, de um erro. Talvez seja por isso que eu tenho essa necessidade de perseguir amor nos braços de qualquer um que apareça pela frente. Eu acho que eu procuro encontrar em alguém aquilo que não nasceu comigo, um amor capaz de preencher o vazio que me acompanha desde que me conheço por gente. Ela largou o saleiro e recostou-se na cadeira, olhando em direção ao bar do restaurante. Eu daria tudo por uma bebida agora. Se você estiver sentindo muito mal, a gente pode pedir uma taça de vinho, respondeu Brandon. Não, melhor não. Foi só uma força de expressão. Ela lhe sorriu um sorriso melancólico. Se eu voltar a usar o álcool como consolo para cada vez que eu me sentir triste, eu vou voltar a perder o controle sobre ele. Está tudo bem. Eu consigo atravessar esse momento com um bom suquinho de laranja, que, por sinal, está demorando para chegar. Lois olhou ao redor, procurando ver se o garçom já estava trazendo as bebidas. Precisava ingerir algo. Precisava molhar os lábios secos e ansiosos por qualquer coisa que ajudasse a se acalmar. Falar sobre a ausência de seu pai sempre trazia emoções mais fortes do que podia controlar. Deveria estar acostumada depois de todo esse tempo, mas a verdade é que estava muito longe disso. Quando virou o rosto para olhar para Brandon e dizer alguma coisa, percebeu que ele a encarava de uma maneira bastante séria. O que foi? Perguntou, sentindo-se ao mesmo tempo constrangida e excitada com aquele olhar. Você tem noção do quanto é forte? Disse Brandon sem mudar a expressão do rosto. Porque eu não quero uma taça de vinho? Não. Ele pousou os cotovelos sobre a mesa, inclinou-se para encará-la mais de perto. Por ter chegado até aqui. Por ser quem você é.
por ser uma pessoa tão amorosa, mesmo não tendo sido fruto de um amor verdadeiro, como acabou de dizer. Vivemos juntos há quase 7 meses, e cada dia eu descubro algo novo sobre a sua história que me faz perguntar como você pôde suportar tanta coisa com tão pouca idade. O seu alcoolismo, a sua depressão, todas as questões emocionais que quase levaram ao suicídio, não saíram do nada. Você não é louca, como costuma achar. Quanto mais eu escuto você falar, mais eu entendo tudo o que você pensa, tudo o que você sente. Há um sentido para suas ações, até mesmo para aquelas que você chama de fraqueza. Existem pessoas que passam por coisas piores e não tentaram se matar 3 vezes, Brandon. Obrigada por tentar me animar, mas eu não sou tão forte assim. Não se compare dessa forma. Cada um tem sua maneira de reagir à vida, e a ciência tem provado que todos nós sentimos as emoções no corpo de forma diferente. Você é uma pessoa naturalmente sensível e assimila as vivências com base nessa sensibilidade. Sim, muitas pessoas passam por coisas piores, mas muitas pessoas não passam pelo que você passou e não estão aqui para contar a história porque desistiram de si mesmas. Brandon segurou em sua mão sobre a mesa e entrelaçou seus dedos com os dela. Você é uma sobrevivente, Lois Morrison, e merece uma vida muito melhor do que a que viveu até agora. Lois sentia-se emocionada com suas palavras. Seria ridículo chorar num momento tão bonito como este, e fez o possível para segurar as lágrimas. Nunca havia olhado para o próprio passado dessa forma, e até que gostou dessa nova perspectiva que ele lhe mostrava. Talvez Brandon tivesse razão. Talvez não fosse mesmo louca ou desequilibrada. Talvez fosse só uma mulher hipersensível que havia passado por situações que desafiaram sua sanidade, mas de alguma forma ainda conseguia se manter de pé. Talvez fosse o momento de olhar para a própria história e ressignificá-la. Lois devia isso a si mesma. Brandon desvencilhou sua mão quando as bebidas finalmente chegaram. Assim que o garçom se afastou, dizendo que a comida já estava a caminho, Brandon não conseguiu segurar a alegria que sentia no momento e levantou o copo ao ar. Um brinde às nossas vidas, disse Brandon, percebendo Lois imitar o seu movimento para brindar com ele. O aniversário pode ser meu, mas todo dia é dia de agradecer a sua vida, por você ainda estar viva para contar a sua história. E um brinde também por nossas vidas terem se cruzado. Lois arriscou, também se deixando levar pela excitação do momento. E eu espero que elas continuem se cruzando, mesmo que venhamos a seguir caminhos diferentes. Ah, quanto a isso, não se preocupe, ele disse abrindo um sorriso enigmático nos lábios. De uma forma ou de outra, a gente sempre se cruza. Ela pensou que ele ia dizer mais alguma coisa, mas Brandon não disse uma palavra. Pensou em perguntar a que se referia, mas logo o garçom retornou com os pratos e Brandon começou a falar sobre a comida saborosa e pareceu esquecer o assunto. Lois havia pensado alguns minutos atrás que deveria seguir a perspectiva de Brandon e olhar para si mesma de forma diferente. Entretanto, era impossível não se achar louca quando sentia, em seu íntimo, que Brandon guardava um segredo sobre ela que nem a própria Lois conhecia. Não existia assunto no mundo do qual não eram capazes de falar. Falaram enquanto jantavam, falaram enquanto comiam a sobremesa, falaram enquanto pediam mais um suco antes de ir embora. Falaram sobre eles mesmos, sobre seus pais, sobre psicologia, música, arte, sobre o mundo e as dores da alma, em uma conexão tão profunda que os fazia esquecer o fato de estarem em público, rodeados de pessoas que às vezes viravam o rosto na direção deles para ver de onde vinham tantas gargalhadas. Pela forma com que Lois o olhava e prestava atenção em tudo que falava, Brandon podia perceber a profunda admiração que a ruiva nutria por ele. Demorou para descobrir sobre os sentimentos de Lois, mas agora que sabia, era óbvio em cada gesto. E percebia-se cada vez mais obcecado em ter os olhos dela sobre si. Fazia tão bem. Era como se o amor dela fosse tão grande, mas tão grande, que o contagiava sem perceber. Era muito bom estar ao lado de Lois. Era ótimo sentir essa energia dela. Era tão apaixonado por sua solidão que quando passava muito tempo com qualquer pessoa, seja em um relacionamento romântico ou em uma amizade, ele precisava se afastar e tirar um tempo para estar a sós consigo mesmo. Mas com Lois não. Viviam debaixo do mesmo teto há 7 meses, conversavam todos os dias, estavam juntos todos os dias, e ainda assim,
Era como se nunca fosse suficiente. Algo nela o atraía e o apavorava ao mesmo tempo, e ele podia sentir, ali mesmo, dentro do estômago, percebendo como ela o olhava, que o encontro entre eles não fora algo comum. Porque ela, logo ela, dentre todas as mulheres que havia conhecido em seus 29 anos recém-completo, o fazia sentir como se ele estivesse voltando para casa após anos buscando um lar para repousar o corpo cansado. Porque ela, logo ela, dentre todos os projetos de sua vida, o tirou de seu caminho reto e o estava transformando em uma pessoa totalmente diferente. Por que logo Lois Morrison? Por quê? Qual é a sua pergunta? A voz de Lois adentrou seus ouvidos como um despertador, fazendo voltar à realidade. Desculpe, como? Você sempre faz isso. Você para de falar de repente, começa a me olhar dessa forma em um silêncio enervante, como se estivesse mergulhando dentro dos meus olhos, atrás de alguma resposta. Talvez eu realmente esteja procurando uma resposta. Ele confirmou, gostando do rumo daquela conversa, gostando do olhar cheio de desejo que ela lhe presenteava agora. Então, me diga qual é a pergunta. Ela arqueou uma sobrancelha e seguiu sorrindo com o canto da boca, percebendo que ele correspondia à sua provocação. Para se ter uma resposta, é necessário ter uma pergunta primeiro, correto? Eu quero saber qual é a sua pergunta. Eu quero saber o que tanto você procura aqui dentro de mim. Uma vez que está me invadindo, eu tenho o direito de saber o motivo da invasão. Sim, você tem. Mas lamento decepcioná-la, minha cara. Eu não tenho uma pergunta formulada. Logo, também não tenho uma resposta. Acho que eu preciso continuar investigando, se você não se incomodar, é claro. Não me incomoda. Eu até gosto. Lois arriscou, mesmo sabendo que estava entrando em um terreno muito perigoso. Pode continuar procurando a sua pergunta, desde que você divida a resposta comigo, quando encontrá-la. Ok, trato feito. Você tem a minha palavra. Eu espero que a sua palavra valha alguma coisa, Brandon Reed, porque eu vou cobrar. Ele sorriu com satisfação e conteve o desejo de ficar encarando os lábios da ruiva, que ainda se abriam em um sorriso vitorioso. Não estava seguro se haviam acabado de travar uma pequena batalha de provocações, mas tinha a impressão de que o que quer que tenha sido, Lois havia vencido. Já era quase meia-noite quando Brandon pagou a conta e eles se levantaram para ir embora. Sentindo-se confortável dentro do carro, Lois tirou os sapatos assim que Brandon deu a partida. Seus pés estavam cansados, mesmo estando sentado metade da noite. Queria mais do que nunca a sua cama e escrever no blog sobre a felicidade que irradiava por todos seus poros. Olhou pela janela e pôde ver a lua minguante, que parecia sorrir para eles como o gato de Cheshire. Lois retribuiu o sorriso para a lua antes de fechar os olhos e se permitir adormecer aos poucos com o balanço do carro. Acordou uns 10 minutos depois ao ouvir Brandon falar com alguém. Abriu os olhos e pôde vê-lo dando instruções para uma mulher no carro ao lado. Ao parecer, ela estava pedindo informação de algum lugar, com um menino, que devia ter por volta de 16 anos, sentado no banco do carona. Ele jogava um joguinho no celular, parecendo estar alheio a tudo. A senhora vira à direita, depois pega a segunda esquerda. Então irá ver um supermercado e a rua é exatamente a que vem depois, não tem erro, disse Brandon com a cabeça ligeiramente para fora da janela. Acho que entendi. Muito obrigada. A mulher sorriu para ele e em seguida fechou o vidro do carro. Quem é? Perguntou Lois, ainda sonolenta. Uma senhora pediu informação, explicou brevemente. Já acordou, dorminhoca? Pois é, acho que eu estava mais cansada do que pensei. Lois esfregou os olhos, olhando com cara de criança preguiçosa. Falta muito para chegarmos? Não, apenas uns 5 minutos. Se esse sinal abrir logo... Lois ficou observando o semáforo, louca para ver a cor verde. Queria chegar em casa, tomar um banho, escrever e dormir. O desejo de Lois foi realizado. A luz vermelha apagou-se, dando lugar a verde. Um meio sorriso abriu-se em seu rosto. Agora faltava pouco. A casa estava perto. Tudo aconteceu em uma questão de segundos. Brandon olhou para o lado, vendo o rosto cansado da ruiva cair aos poucos sobre o ombro. Sorriu. Pensou, enquanto ela ficava adorável assim.
adormecida como uma criança que não consegue controlar o sono após todo um dia de diversões. Seu pé pisou no acelerador de leve, e então olhou para frente. O que veio a seguir foi um misto de gritos, freios, vidros partindo-se em 1000 pedaços e o som de metais chocando-se e amassando-se um contra os outros. Apenas um segundo. Esse era o espaço de tempo entre a vida e a morte. O curto espaço entre a mais perfeita felicidade e a mais aguda tristeza. Apenas um segundo. Isso não pode estar acontecendo. Foi a última coisa que Lois pensou antes de sentir a cabeça bater contra o porta-luvas do carro.